pessoal do YouTube, tudo bem? Bom, para quem não conhece a origem desse capô aqui, já estou deixando o link para vocês do vídeo onde eu apresento todos os defeitos pós-repintura dessa peça que a gente tem no vídeo aqui. Em paralelo, hoje a gente vai estar dando início à etapa de polimento técnico em repintura. Para quem acompanha o canal desde o início, sabe que minha primeira série foi uma série onde eu tentei passar o máximo possível do conhecimento relacionado ao polimento técnico em repintura, principalmente as etapas de lixamento, em uma série com 4 vídeos, onde eu demonstrei tudo isso, como é que funciona e como é que a gente faz para fazer um polimento técnico da maneira mais detalhada e mais completa possível. Porém, ela é uma série ruim do ponto de vista da filmagem e do modo como eu fiz a série. Não sabia fazer vídeos com a qualidade que a gente tem hoje no canal, então é natural que essa série ela esteja muito ruim se comparado aos vídeos que a gente tem hoje. Então eu vou deixar a série ainda disponível para vocês. Estou deixando o link para vocês conferirem aqui se tiverem interesse, porém todo esse tema ele vai ser reabordado nessa nova série aqui. O que é o polimento técnico em repintura? Quando a gente faz o processo da repintura automotiva, pinta qualquer peça, seja ela qual for, na lataria, na carroceria do veículo, onde você tem um acabamento com uma tinta que necessita de um polimento, a gente chama isso de polimento técnico em repintura. Normalmente, quando a gente faz um retoque parcial, uma pintura numa peça completa como essa aqui, podem aparecer pequenos defeitos que devem ser corrigidos depois numa etapa de polimento para você fazer o acabamento final da pintura, respeitando o padrão original do veículo ou deixando a peça um pouco mais lisa. O que normalmente ocorre na maioria dos cenários? Você vai fazer o lixamento da peça inteira e vai fazer o polimento depois, utilizando uma politriz e produtos próprios para o polimento em pintura. O que ocorre em alguns casos também? Você fazer lixamentos pontuais, como essas marcas que vocês estão vendo na peça e foscas, foram lixamentos pontuais que eu fiz na peça, para remoção de alguns defeitinhos, algumas sujeirinhas que ficaram na peça, inclusive alguns escorridos, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente para vocês, vou demonstrar isso. Para daí então você fazer um polimento mais localizado nessas áreas. Suponha que você aplicou a tinta e você, comparando a pintura da tua peça nova com a do restante do veículo, você note que o aspecto de reflexo é o mesmo. Você consegue ver o mesmo padrão de reflexo na peça repintada e nas peças originais do veículo. Então você não precisa fazer um polimento lixando a peça inteira, porque eventualmente você vai nivelar ela um pouquinho mais, ela vai ficar com um reflexo um pouco mais liso, mais nítido no momento que você olhar o teu reflexo na peça. Então é interessante que você tenha em mente que você precisa manter o padrão original do teu veículo no momento que você repintou alguma peça. Se você tem um veículo mais liso, com uma pintura mais lisa, com menor teor de ondulação de casca de laranja, perfeito, você lixa um pouco mais e mantém esse padrão. Se você não tem um padrão original, aplicou a tinta, ela ficou muito bem aplicada e você não tem casca de laranja para você remover em excesso, você não lixa, faz o lixamento pontual em algumas áreas que tem alguma sujeirinha ou algum defeitinho. O que normalmente acontece no polimento e repintura, ou acontecia até meados de 2008, 2009, onde eu mandei meu carro para algum serviço aí em funilaria e pintura antes de eu começar a me interessar por essa área. O pessoal normalmente diz que trabalha com material 3M ou material de ponta, porém isso não é nunca garantia de que o serviço vai ser bem executado do ponto de vista detalhado aí do processo que a gente vai mostrar nos vídeos. Então não adianta você se garantir por uma marca X que você utiliza porque a marca é amplamente divulgada no mercado, ou é muito cara, ou é importado, ou é isso ou é aquilo. Você tem que buscar o padrão de qualidade desejável, o padrão de qualidade aceitável. Para mim, qual que é o padrão de qualidade aceitável de um polimento? Uma pintura sem marcas circulares, sem marcas de lixa, sem manchas de produto,
e com um reflexo nítido, com a peça completamente limpa, isenta de riscos de boina e de manchas de produto. Enfim, para mim esse é o polimento aceitável. Então, seja esse um processo que você chame de espelhamento, cristalização, polimento de pintura, diamantação ou qualquer outro nome que o mercado empregue para você. Para mim, o polimento ou ele é bom ou ele é mal executado. Em paralelo, existem etapas que eu não preciso de um grau abrasivo muito alto e existem etapas que eu preciso de um grau abrasivo mais alto. Então isso tudo varia no momento que eu estou trabalhando o polimento. Sem entrar nesse detalhe, voltando ao assunto de que o pessoal normalmente prega que produtos top de linha dão o resultado de qualquer maneira que você aplicar eles na peça, não. Quando eu fiz o retoque no carro, o carro voltou com marcas circulares de oficinas de renome no local onde eu estou hoje, que é Curitiba. Então, para mim, qual que é o processo que o pessoal utilizou na época? Politriz rotativa com uma boina de lã branca e uma massa de polir em cima de riscos de lixa, provavelmente P1500, aonde a pessoa poliu, fez algum ou outro refino com algum composto lustrador que não surtiu o efeito desejado e o resultado foram marcas circulares na pintura. E após isso, inclusive uma das repinturas foi aplicada uma cera com alto grau de silicone, uma dessas ceras comuns que a gente encontra aí até mesmo em autopeças e mercados e supermercados das regiões que a gente está. E o resultado foi que a pintura amarelou, a pintura ficou muito opaca e eu não consegui recuperar o tom de tinta ou o tom do verniz depois que eu fiz o polimento, inclusive fazendo um lixamento. Eu recuperei o padrão aceitável do reflexo, ela não estava mais opaca, porém eu não consegui recuperar o tom da tinta que deveria ser o mesmo tom da tinta do meu carro. Então, normalmente o pessoal da repintura, dependendo de quanto você pagar pelo serviço, o cara não vai estar nem aí, o cara vai simplesmente tacar uma massa de polir com uma boina de lã branca, vai fazer o uso de um alto brilho aí no processo da 3M manualmente com algodão e vai te entregar o carro dessa maneira. Aí você tem já um ponto positivo, a pessoa se preocupou em não encerar a peça, tá? Então a cera, dependendo do grau ou da composição da cera, se ela tiver um alto grau de silicone ou alto grau de selar a peça, de formar uma película de proteção muito forte na pintura, como algumas bases de carnaúba em pasta que a gente tem também no mercado, que são simples de você encontrar, elas podem tapar os poros da peça, da evaporação do solvente, e podem ocasionar um problema aí na cura completa da peça. A gente sabe que a cura de uma tinta PU, de um verniz PU que você trabalhou na peça, ele gira em torno de 24 a 72 horas, porém a cura completa ela dura em torno de 30 a 40 dias, dependendo do modo de uso do teu carro. Se você andar um pouco mais com o carro, tiver ele com maior tempo de contato aí com o sol, teoricamente você seca a pintura um pouco mais rápido. E se você deixar o carro mais guardado, enfim, no ambiente mais fechado, teoricamente ele demora um pouquinho mais para secar. Porém, via de regra, entre 30 e 40 dias você pode fazer uma proteção completa numa peça repintada com tinta PU, verniz PU, após o processo de repintura, inclusive com vitrificadores e selantes de pintura. Se você é um pouco mais detalhista, você pode deixar esse processo de polimento completo para você fazer somente após os 30 ou 40 dias de cura da pintura do teu carro. Se você pintou alguma peça em casa, fez esse serviço você mesmo, nada melhor do que você esperar esse tempo para daí então você tá partindo para uma etapa de polimento. Até porque você já vai ter usado o carro e eventualmente no uso vão aparecer pequenos riscos, vai aparecer alguma coisinha ou outra ali, que você vai ter a oportunidade de corrigir já num período de tempo maior da repintura do teu veículo. Outro ponto interessante, nesse caso aqui, a gente vai precisar trabalhar o lixamento. Eu vou lixar a peça por completo, até por ser uma coisa que normalmente você vai empregar no processo de polimento em repintura, e é exatamente o que difere o polimento em repintura de um polimento comum. É a etapa do lixamento e o nivelamento da superfície
e até que ponto você nivela e até que ponto você não nivela, o que você remove ou não. Felizmente, todos os defeitos que a gente tem nessa peça aqui, eles são facilmente tratados com o lixamento suave, que não precisa ser um lixamento muito grosso. Então, o processo de polimento em repintura, ele vai necessitar, da mesma maneira que o processo de polimento correto, de diversos compostos polidores, basicamente um composto bom de corte em conjunto com uma boina boa de corte para você remover as marcas de lixa, um composto de refino e uma boa boina de suavidade moderada ou bem macia para você fazer o refino das marcas circulares produzidas na etapa anterior, e por fim uma boa boina suave, macia, lustradora para você fazer a etapa de lustro em conjunto com um composto lustrador de boa qualidade, para você remover qualquer resquício de marca circular que você tenha da etapa do refino, utilizando uma boina de corte moderado ou suave. Então basicamente são 3 etapas, excluindo aí a etapa da proteção, que a gente também vai entrar em detalhes do que você pode fazer ou não para proteger a peça, como eu já comentei. Bom, já que a gente comentou isso agora, existem ceras específicas para repintura, que elas não protegem tanto a peça, mas elas dão um grau de proteção, inclusive fazendo uma limpeza e removendo qualquer excesso de produto para polimento que possa prejudicar a cura aí. Mas via de regra, polidores à base da água, eles não vão te dar problema no processo de cura da repintura. Então você pode polir sem problemas e não precisa se preocupar em remover por completo esse polidor da tua pintura, porque ele não vai selar a peça, não vai impedir que o solvente evapore e que a peça seque. E voltando ao assunto da cera, existem compostos como o alto brilho da 3M e a cera líquida da NS Wax, à base de carnaúba, que podem ser utilizadas aí como meio de proteção leve ou mediana para a peça após a repintura. Então, em cerca de 1 semana ou 15 dias, essa cera ela vai perder o seu poder de proteção na peça, porém você pode reaplicar ela nas lavagens sem problema até você atingir o tempo necessário para aplicar uma cera um pouco mais forte. Então basicamente serão 3 etapas de polimento. Nessas 3 etapas você já vai ter o acabamento final perfeito, sem problema, sem que você trate isso depois. Algumas pessoas também fazem a etapa de corte, o lixamento antes, ou seja, fazem o lixamento e o uso da massa com a boina de lã branca já no momento que a peça sai do serviço, e depois elas fazem o refino após os 30, 40 dias para daí já poder proteger também. Isso é mais uma questão pessoal sua em escolher o momento ideal para você fazer o polimento da peça, envolvendo ele o lixamento ou não. Qual que é a minha recomendação em termos de produtos para polimento em repintura? Especificamente os compostos polidores. Que você utilize produtos à base da água pela facilidade da limpeza da peça, ou seja, você consegue remover esses excessos de produto no momento do uso facilmente, com a utilização de água e shampoo automotivo, e pelo fato de que eles não possuem silicone e não possuem outros componentes que podem selar a peça e te dar um problema de cura aí futura e algum defeito após os 30, 40 dias ou eventualmente até um pouco mais, porque o solvente não evaporou por completo na peça e não secou corretamente, como a gente já mencionou. Então opte por produtos à base da água, porque eles normalmente são mais fáceis de você trabalhar desse ponto de vista aí do composto seco na peça, e eventualmente tem algum problema de reação química aí após alguns dias da etapa do polimento devido à não cura. Mais um ponto interessante aí relacionado ao processo da repintura. Se você pagou, por exemplo, R$200 para pintar um capô desse aqui e esperou que a pessoa que pintou seguiu passo a passo todos os processos que a gente mencionou nos vídeos da repintura do capô, se você não assistiu, estou deixando o link da série completa para você aqui se te interessar.
Então, se essa pessoa ela não seguiu todos os passos aí, utilizou produtos bons, produtos normalmente da linha Altos Sólidos para fazer o processo da repintura da maneira correta, utilizando lixas adequadas, produtos de qualidade e respeitando o mecanismo de operação de cada um desses produtos para ter um resultado efetivo, um resultado duradouro, você está enganado, porque eventualmente com os R$200 que você pagou, você não paga nem o material e nem o custo para você fazer um trabalho de pintura do mecanismo que a gente, ou melhor, com o mecanismo que a gente abordou na série da repintura desse capô aqui. Então, como é que você vai esperar que a pessoa faça um polimento técnico adequado, utilizando produtos adequados e perdendo tempo, dinheiro e tendo que ter um material específico para fazer um polimento adequado numa pintura com somente os R$200 que você pagou? Então, conforme você faz seus orçamentos, tenha em mente que a pessoa, para fazer um serviço de qualidade, ela tem que ser bem paga. Uma pessoa nunca vai pintar um capô desse aqui de uma maneira correta, utilizando produtos da linha PU aí por R$200. Então se engana quem acha que para pintar um capô e ter um resultado adequado aí, utilizar uma tinta de qualidade, utilizar verniz Altos Sólidos aí, vai pagar R$100, R$150, R$200, R$250 para ter um serviço adequado. Então tenha em mente que o preço ele é diretamente relacionado ao material que a pessoa utiliza e ao cuidado, ao capricho e ao valor hora que essa pessoa tem. Então não adianta você querer pagar R$200 no capô, numa pintura de uma peça como essa aqui, de um capô, seja qual cor for o veículo que você precisa fazer esse reparo, e esperar que a peça seja entregue como um espelho para você, com um polimento correto, com a aplicação da tinta corretamente feita e, o mais importante, a utilização de material de qualidade que vai te dar durabilidade da pintura do teu veículo. Então você se engana nesse ponto. Então tenha em mente que se você for pagar para fazer, saiba que quanto mais você pichinchar o orçamento, mais a pessoa vai tirar esse dinheiro de algum lugar, porque ela precisa ter lucro, ela precisa se alimentar, ela precisa pagar aluguel. O custo de uma repintura ele é alto, ele não é barato, pessoal, tanto do ponto de vista do material que você utiliza para fazer uma repintura de qualidade, com o mínimo possível de qualidade, como também do ponto de vista do espaço, do custo do espaço que você tem para fazer a repintura e dos equipamentos, das ferramentas que você utiliza para fazer a repintura. E exige muito tempo de quem faz também, como o polimento também exige. Então o valor, o custo, ele é alto, ele não é baixo, pessoal. Então tenha isso em mente quando você for realizar um tipo de serviço ou levar para alguém fazer aí. Então você recebe por aquilo que você paga. Já que eu falei sobre o processo de polimento em repintura, no próximo vídeo, seguindo mais ou menos a organização que eu fiz no vídeo, na primeira série de vídeos sobre polimento em repintura, eu vou estar trabalhando sobre o tema lixamento da pintura. Vou demonstrar para vocês o mecanismo de lixamento, vou apresentar a técnica que eu vou adotar para lixar o capô por completo. E a gente vai estar vendo tanto a parte teórica quanto a parte prática do lixamento no processo de polimento em repintura no próximo vídeo. Então, voltando ao assunto aí, para quem não conhece o histórico da peça, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, pelo menos o vídeo anterior que eu postei já, o link para vocês nesse vídeo aqui, estou deixando novamente aqui para você conferir, para daí então a gente saber os defeitos que a gente teve, como é que a gente corrigiu e como que a gente vai abordar a série daqui para frente. Então se você gostou aí, se inscreva no nosso canal para vocês receberem as novidades aí. Então se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal para você receber as novidades quando eu postar os novos vídeos dessa série aqui, novos vídeos relacionados ao tema no canal. Deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, estão acompanhando o canal. Um forte abraço e até a próxima.